Bom, tem algumas questões pedidas em diário de bordo, vou aproveitar aqui o fórum de dúvida para poder resolver essas questões, foi a questão do Marcos Vinícius, da Luane e do João Paulo. A Luane, essa aqui é um EDO separável, né, ela pediu para resolver essa EDO, o que que eu fiz? Eu dividi, coloquei nesse formato aqui, dividi todo mundo por 1 mais x ao quadrado, para obter essa expressão aqui, tá vendo? Depois dividi todo mundo por y, e eu separei, fiquei com essa parte aqui dependendo de y, essa parte aqui dependendo de x. Então, integrei dos dois lados, tá vendo? Então, essa integral aqui vai me gerar um ln de y, mais uma constante, que eu vou juntar com essa outra integral aqui. Essa aqui eu preciso fazer uma substituição, chamei 1 mais u, 1 mais x ao quadrado de u, então derivei, vai dar 2x dx, então esse x dx aqui eu vou trocar por meio de du, tá vendo? Meio de du, então aqui vai ficar ln de y, meio pode sair para fora da integral, tá aqui o meio, ln de u, mais uma constante. Essa constante aqui já engloba a soma das constantes, ou subtração das duas integrais. Então, ln de y vai ficar ln de, esse meio pode passar para cá como potência, propriedade do logaritmo, voltei a variável u para 1 mais x ao quadrado, aí eu fiquei com ln de y igual a ln de, aqui elevado a meio, a mesma coisa da raiz quadrada. Aqui eu posso fazer a subtração dos logaritmos, subtração do logaritmo é a mesma coisa da divisão dos logaritmos, quiser colocar um módulo aqui também pode, né? Então, isso aqui é igual a k, então agora eu vou pegar exponencial desse lado e exponencial desse lado. Então, e elevado a ln vai dar a própria função, e e elevado a k aqui é uma nova constante que eu chamei de c. Então, aqui eu consigo isolar o x em função de y. Nesse caso aqui, a minha solução ela deu explícita. Bom, a outra questão que foi pedida pelo, pelo Marcos Vinícius, a 2.6, pediu para mostrar que se B tiver entre 0 e 2, então toda a solução da EDO, que tem essa carinha aqui, tende a zero quando t vai para mais infinito. Então, vamos lá. A equação característica, a gente sabe que é dado por isso aqui, para essa EDO. As raízes aqui é dada usando Bhaskara, né, dessa maneira. Aí, nesse caso aqui, como eu tenho essa restrição, que o B está entre 0 e 2, então, logicamente, que esse delta aqui vai ser negativo, né? Ou seja, se o delta é negativo, então nós temos raiz complexa. Aqui eu coloquei o menos 1 em evidência, tá vendo? Então, a raiz de menos 1 vai dar o i, e aí, o 4 menos b ao quadrado, isso aqui vai ficar ok, isso aqui vai ficar positivo, né? Porque se o b está entre 0 e 2, 4 menos b ao quadrado é maior que 0. Então, aqui eu tenho uma raiz com esse formato, ou seja, esse aqui vai ser a parte real do meu número complexo, e esse aqui vai ser a parte imaginária do meu número complexo, das duas raízes conjugadas, que tem essa carinha. Então, a solução aqui é p vezes t, né? E elevado a p vezes t, a constante que multiplica cosseno de QT, mais b que multiplica seno de QT. Então, vai ficar aí elevado no lugar do p, que é exatamente a parte, as raízes lá, lambda 1, 2 é dado por p mais ou menos iq, né, lá na teoria. Então, para poder pegar essa fórmula aqui. Então, no valor de p aqui eu vou trocar por menos b sobre 2, e no lugar do q eu vou colocar esse trambolhozinho aqui, né? Vou colocar no lugar do q aqui, beleza? Então, como o b está entre 0 e 2, então significa que essa exponencial aqui, ó, menos b sobre 2, isso aqui vai ser negativo. Então, o que, que isso quer dizer? Para a gente continuar a conta, que eu pedi para mostrar que o limite vai para zero quando t vai para mais infinito. Então, observe, ó, se isso aqui é negativo, então significa que essa exponencial ela tende a zero. Limite da multiplicação aqui, ó, multiplicação dos limites. Essa parte aqui, constante vezes cosseno, logicamente a gente sabe que o cosseno ele fica variando entre menos 1 e 1, e o seno também varia entre menos 1 e 1 para o resto da vida, quando t vai para mais infinito. Essa parte aqui é limitada e essa aqui vai para zero. Então, quando tem uma multiplicação de dois limites, que um vai para zero e o outro é limitado, então o resultado realmente é zero. Então, realmente vai para zero. E a última questão, que era a 2.4 aqui da 414, que a gente vai falar a respeito de transformada de Laplace, pedido do João Paulo aqui, ó. Então, vou aplicar a transformada de Laplace dos dois lados dessa EDO, tá vendo? Eu tenho uma EDO aqui de segunda ordem. Aqui, só para lembrar, isso aqui é o primeiro teorema de deslocamento. Então, quando você pega uma função, se f de t tem transformada f de s, então, quando você multiplica
e elevado a t, uma exponencial, aí a sua transformada fica deslocada desse a aqui da exponencial, fica f de s menos a. Eu vou utilizar isso aqui na minha teoria aqui para poder resolver. Então, aqui eu vou, na verdade, aplicar a transformada de Laplace na derivada segunda, né? A gente sabe da linearidade da transformada de Laplace, mais 4 vezes a derivada de Laplace na função derivada, mais 13 y. Então, vou aplicar Laplace dos dois lados. Então, aqui eu vou utilizar as fórmulas que a gente viu na aula 7 ou na aula 8, então esse aqui é Laplace sendo aplicado na derivada segunda, isso aqui é Laplace sendo aplicado na derivada primeira, logicamente o 4 saiu para fora, que é constante, e aqui Laplace aplicado em y vai dar esse y grande. Esse y aqui está fazendo o papel daquele f de s lá da teoria. Desse lado aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um seno de 3t, então a transformada de Laplace dele seria o quê? 3 dividido por s ao quadrado mais 9, né? Mas aí o que acontece? Como ele está deslocado, então, de acordo com essa teoria aqui, então vai ficar o quê? Está deslocado por e elevado a menos 2t. Então, para ficar o f, esse aqui seria o f de s original. Então, quem que é o f de s mais 2, né? Porque menos a, como a é menos 2, então vai ficar s mais 2. O f de s mais 2 é colocar s mais 2 no lugar desse s aqui, ó. Então, coloquei s mais 2 no lugar daquele s lá, ficou 3 aqui. Ficou 3 ao quadrado aqui. Acho que tem alguém chegando para a aula. Ô, Marcos, bom dia. Bom dia, professor. Tranquilo? Joia. Eu estava exatamente. Eu pensei que não viria ninguém na aula, eu estava resolvendo essas questões que vocês tinham pedido aqui, ó. Inclusive, tem até uma questão sua, eu acho. Tá vendo essa questão 2.6 aqui que você tinha pedido em diário de bordo? Sim, sim. Eu pensei assim, ninguém vai aparecer, pelo menos eu vou resolver essas questões de diário de bordo que ficou atrasado. E Ah, beleza. vou fazer o vídeo e vou mandar para eles verem depois, né? Tranquilo. Quem mais chegou? Dernivaldo, bom dia. É porque a gente estava tendo aula agora de geração e acabou agora. Geração de energia. Ah, entendi. Beleza. Bom dia. Joia, Dernivaldo? Joia. Eu tô aqui em outro ambiente, pode ser que apareça gente aqui. Eu tô na casa do meu irmão, mas se aparecer gente aqui, eu desligo a câmera, não tem problema não. Mas tem algumas. Quais são as dúvidas para a aula de hoje? A minha era só aquela 2.6 mesmo. Vou voltar aí a gravação e vou assistir depois. Mas a gente pode repassar por ela, eu estava falando a respeito dela. Essa aqui foi que Luane tinha pedido, tá vendo? A 3.1, ela é uma separável, tá vendo? Sim. Aí eu resolvi, essa aqui eu tinha explicado, depois você dá uma olhadinha no vídeo lá, mas ela não é difícil de entender, não. Aí eu estava falando exatamente da questão sua aqui, que você tinha pedido, tá vendo? Eu coloquei a equação característica, né? Lambda ao quadrado mais b vezes lambda mais 1. Aí as raízes vai ficar com esse formato, utilizando Bhaskara. Aí, como você observa aqui, ó, ele pegou b entre 0 e 2, então significa que b ao quadrado vai perder para 4. Então, vai ficar negativo. Então, eu vou ter raiz complexa. Então, a raiz complexa vai ficar desse jeito aqui. Tá vendo? Eu coloquei o menos 1 em evidência para poder sair o i, tá vendo? Da unidade imaginária. E aqui dentro ficou 4 menos b ao quadrado, que é positivo, não tem problema. Então, aqui eu vou ter uma parte real, tá vendo? Que é o menos b sobre 2. E a parte imaginária é exatamente essa aqui, ó. 4 menos b ao quadrado sobre 2, que é a parte imaginária. Essa aqui é a fórmula geral, tá vendo? E elevado a pt, p vezes t, né? Que multiplica constante, cosseno de q vezes t, mais b, seno de q vezes t. No lugar desse q aqui e desse p, você coloca esses valores que você obteve lá na solução. E aí, pediu para mostrar que essa solução tende a zero quando o t vai para mais infinito, né? Então, para você ver, ó, o que acontece? Você vai calcular o limite dessa y de... Aqui é x, aqui é t, né? Aqui é t. Essa y de t aqui, vou colocar amarelo, fica igual. Y de t, tá vendo? Aí vai ficar o quê? Como o b está entre... O b é positivo. Então, menos b sobre 2, com certeza vai dar negativo. Então, essa exponencial aqui, ela vai tender a zero, tá vendo? Exponencial que tende a zero. Aí eu fiz limite da multiplicação, multiplicação dos limites. Essa parte toda aqui é limitada, tá vendo? Ela não tem limite, ela vai ficar oscilando entre menos 1 e 1 pro resto da vida. Mais uma coisa limitada entre menos 1 e 1, multiplicado por uma coisa que vai para zero, que é a exponencial, então dá zero. Ficou claro? Assim, eu estava em dúvida em relação a essa parte imaginária mesmo.
A parte imaginária, né? Mas agora eu entendi. Valeu. Beleza. Professor, só mais uma dúvida. Em relação ao cálculo numérico, que a gente vai ter a prova hoje, teve aula antes? É porque cada da aula eu não pude participar. Se teve aula. Teve. Só o Cleverson que apareceu. E aí, eu acho que tinha uma questão ou duas que alguém tinha pedido de ad borda. Eu peguei e resolvi ela e vou postar o vídeo lá depois. Mas então tranquilo. Beleza. Só tinha duas questões, eu acho, que alguém tinha pedido. Aí eu peguei, resolvi e postei lá. Mas se tiver outra dúvida que não... Vocês podem perguntar, que eu vou estar respondendo, mas o problema é que não vai estar muito mais tempo, né? Não, é só para caso alguém tivesse feito alguma dúvida lá, para mim também pegar a ideia. Beleza. Teve a de Cleverson, ele falou, nós falamos a respeito do método da bissecção, como preencher aquela tabela lá, e os multiplicadores que eu utilizei lá no escalonamento, que ele ficou com um pouco de dúvida, que a gente estava acostumado a utilizar outros métodos para poder fazer, mas aí eu expliquei novamente os multiplicadores lá para ele, para poder zerar os elementos abaixo lá do pivô. Foi as duas dúvidas dele. E as dúvidas do diário de bordo foi a questões do trabalho. Uma era simplesmente plotar o gráfico no GeoGebra, e a outra era para poder usar o método da bissecção, 2 iterações, e depois pegar o ponto médio a partir dessas 2 iterações e utilizar o método de Newton para dar sequência. E para poder achar uma precisão, parece que de 10 elevado a menos 2. Beleza, eu vou dar uma olhada lá na aula quando postar, antes da prova. Beleza. A prova vai ser às 15 horas, né? Às 15. Beleza. Antes das 15, eu acho que eu consigo mandar para vocês lá o vídeo dessa aula. Tá, tranquilo. Beleza. Aí, continuando aqui, tem uma questão que o João Paulo pediu, essa aqui, ó, ela talvez é um pouquinho mais complicada, eu acho que ela é um pouquinho mais complicada, porque utilizou um artifício de um exercício, na verdade, para poder resolver. Por quê? Aqui ele pediu para utilizar Laplace para poder, já tinha visto o primeiro teorema de deslocamento, que eu coloquei, inclusive, aqui no cantinho para poder lembrar, para que quando você quer, se f de t tem uma transformada de Laplace f de s, para você deslocar ela, basta você multiplicar a f de t original por um exponencial. E é o caso que aparece aqui, ó, no exercício. Tá vendo? Tem um exponencial multiplicado pelo seno. Então, esse seno de 3t aqui, ó, a transformada do Laplace dele seria essa. Como ele está multiplicado por e elevado a menos 2t, então aqui eu vou pegar esse f de s e vou calcular o f de s mais 2, que é o deslocamento que aconteceu aqui, porque multiplicou por essa exponencial de menos 2t. Na verdade, menos com menos, né? Porque f de s menos a, como a é menos 2, então ficou s mais 2. Então, no lugar desse s aqui, ó, eu vou trocar por s mais 2, tá vendo? Na fórmula do seno de 3t, tá vendo que aqui eu mantenho um a, aqui eu mantenho um a ao quadrado, tá vendo? Igual. Só que aqui eu troco por s mais 2, porque, na verdade, esse aqui é o f de s mais 2, deslocado, né? O f de s original seria simplesmente 3 dividido por s ao quadrado mais 9, né? Que é 3 ao quadrado. Que seria só o seno de 3t, né? Aí, como ele está multiplicado pela exponencial, então por isso que ficou isso aqui, ó. Aí, isso aqui é a transformada de Laplace aplicada na derivada segunda, isso aqui é a transformada de Laplace aplicada na derivada primeira, é as fórmulas que a gente viu. Vocês chegaram a assistir a aula, acho que é a 8, que fala a respeito da transformada de Laplace aplicado nas derivadas? Sim, aula gravada, né? Isso. Aqui é a transformada de Laplace aplicada na função y, né, que faz o papo. Lá na teoria era um f de s que aparecia lá, né? Aqui está um y grande de s, tá vendo? Aqui eu coloco o y de s grande em evidência, tá vendo? Então, vou pegar esse termo, vou pegar esse termo e vou pegar esse termo, coloquei aqui. Substitui o y de 0 aqui, que vale 1, tá vendo? Então, ficou isso. Substitui a derivada, que vale 2. E aqui, 4, que multiplica o y de 0. Então, ficou menos 4. E desse lado aqui, eu só reescrevi. Aí o objetivo é isolar o y de s. Como é que eu isolo o y de s? Eu vou passar esse pessoal para o outro lado, né? Passar para cá somando, né? E esse pessoal aqui eu vou passar dividindo, né? Vou passar dividindo. Então, eu vou dividir, tá vendo? Ó, 3, esse aqui eu mantive. Esse aqui eu passei dividindo, tá vendo? Multiplicando 1 sobre isso. E aqui, do mesmo jeito, esse pessoal aqui deu S mais 6, tá vendo?
S menos 2 menos 4, como está tudo negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. E aí eu tenho que dividir por esse termo aqui, ó. E aí que vem a engenharia do problema, né? Porque agora, como eu não sei, não tem fórmula para poder calcular a transformada de Laplace inversa. Mas aí eu tenho que reconhecer alguns padrões. E o que eu achei talvez mais complicado foi esse primeiro padrão aqui, ó. Esse primeiro padrão aqui não tem uma fórmula pronta para poder fazer ele. Porque esse aqui, ó, S mais 6, qual foi a engenharia? A engenharia é transformar isso aqui, ó, em S mais 2 mais 9, tá vendo que é a mesma coisa? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 9, né? Para poder completar o 13. 4 mais 9, 13. Aí, esse camarada aqui, ó, dá para a gente perceber que ele é um cosseno deslocado. Lembra que o cosseno é S dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado? Então, esse aqui é o cosseno de AT. Nesse caso aqui, eu troco o A por 3, né? Então, se eu troco o A por 3 aqui, ó, eu vou ficar exatamente com o cosseno de 3t, ó. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9 que eu tenho aqui, e aqui fica 3t. Mas só que no lugar desse S aqui, ó, na verdade eu tenho um S mais 2, não é? Então, o que vai fazer? Vai ficar E elevado a menos 2t cosseno de 3t. Por quê? Eu peguei o cosseno de 3t original e multipliquei por um exponencial, aí eu vou ficar transladado por esse S mais 2. Ficou claro essa engenharia aqui para o cosseno? Ficou. Agora, para fazer o seno deslocado, ó, o seno, quem que é? O seno original seria esse aqui, né? Seria A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. Mas só que aqui, ó, ele está deslocado também. Só que o original aqui, eu teria, tá vendo? S mais 6. Então, se eu coloquei S mais 2 mais 4, não é? Para ficar S mais 6, seria assim, né? O que eu fiz? Eu preciso do 3. O que eu fiz? Eu coloquei um 3 aqui e dividi por 3, entendeu? Porque aí cancela. Tá vendo esse 3 aqui, ó? Cancela com esse. Porque o original que eu tenho, na verdade, era o 4, né? E eu precisava do 3, por que eu preciso do 3? Porque aqui é A e aqui é A ao quadrado, que é o 9. Então, isso aqui é constante, não tem problema. Aí eu coloco 4 terços vezes 3 dividido por isso aqui, ó. Aí eu ganho exatamente essa parte aqui, ó, que é o seno deslocado multiplicado por uma constante. Tá aqui, ó, tá vendo? O seno deslocado multiplicado por uma constante. Essa parte aqui é exatamente o cosseno deslocado, tá vendo? Sem multiplicar por constante. Agora, essa parte aqui, ela deu uma engenharia, beleza, deu uma engenharia grande para poder descobrir qual que era. Aí eu fui lá na tabela do livro e tem essa fórmula lá, tá vendo? Por quê? Porque aqui quando eu passei esse já tinha um termo desse aqui, não tinha? Quando eu passei dividindo desse outro aqui, ó, como ele é igual, ele vai ficar ao quadrado, não vai? Ele vezes ele? Sim. E uma fórmula que é parecida com isso seria essa aqui, tá vendo? Tem S ao quadrado mais A ao quadrado, todo mundo elevado ao quadrado. Mas só que aqui no numerador, eu preciso, para poder usar essa fórmula, eu preciso de quem? Eu preciso de 2A. Ó, eu preciso de 2A ao cubo, tá vendo? E aqui eu só tenho 3, eu só tenho o número 3 aqui, tá vendo? E quem que seria o A da história aqui? O A da história aqui seria 3, porque aqui eu tenho 9, tá vendo? Esse A ao quadrado aqui seria esse 9. No lugar desse S aqui, seria o S mais 2. Mas isso aqui não tem problema, que a gente pode colocar uma exponencial, né? Para deslocar. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei o 3. Ó, esse 9 aqui tá ok. Esse 9 aqui, ó, é esse A ao quadrado. Aí, o que acontece? Eu coloquei esse 2 aqui. Coloquei... Eu só tenho 3. Eu só tenho esse 3 aqui, tá vendo? Esse 3 aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Mas só que eu não tenho... Eu preciso de 3 ao cubo. Tá vendo que tem um A ao cubo? Eu só tenho um 3. Eu preciso mais de um 3 ao quadrado e eu preciso desse 2. Então, eu precisei multiplicar por 18. Concorda que eu precisei multiplicar por 18? Que é 2 vezes 3 ao quadrado? Ah, Eu sim. Aí você multipliquei por multiplicou o 18. denominador e o numerador. Exatamente. Por isso que eu coloquei esse 18 aqui, tá vendo? Para poder cortar com esse pessoal aqui, ó. Esse aqui corta com esse. Esse aqui eu tenho. Esse aqui eu tenho, não tem? Isso. Aí eu fiquei exatamente com essa fórmula, não fiquei? Ficou.
Aí, quem que é a transformada inversa dela? Coloquei a exponencial de menos 2t, por quê? Porque esse aqui está deslocado de menos 2, tá vendo? Aqui não está deslocado. Mas aqui tá, ó. Então, ficou, de acordo com a fórmula, é seno de 3t, tá vendo? Seno de 3t, menos 3t, que multiplica cosseno de 3t. Ficou claro essa engenharia aí? Para poder utilizar essa fórmula? Ficou. Beleza. Então, essa fórmula aqui, ó, quando você pega a transformada inversa, vai gerar isso aqui. Então, a minha função y de t é exatamente essa, né? A y de t é a transformada inversa dessa y de s. Então, essa aqui talvez eu achei mais complicada, no sentido que essa fórmula aqui ela não é tão usual, né? Essa fórmula aqui estava no exercício. No exercício e na tabela, né? Na tabela de transformada de Laplace tinha essa fórmula. Então, ela apareceu exatamente no exercício para utilizar essa fórmula. Então, todos os exercícios do livro do Reginaldo, vocês podem ver que se ele colocou alguma coisa no exercício proposto, é porque vai ter um exercício anterior, ou um exemplo, ou uma fórmula na tabela, que vai ter exatamente a solução para aquele exercício. Ele não coloca exercício sem, tipo assim, que você vai ter que inventar uma nova fórmula, não. Ok? Tranquilo. Miguel chegando aqui para poder participar da aula. Mais alguma dúvida, gente? Por mim tá de boas. Tá de boa? Tá de boas. Tranquilo, então. Então, podemos ir? Deixa eu preparar. Esse aqui eu vou mandar lá para vocês, o vídeo, e também de cálculo numérico eu tenho que preparar o vídeo também para mandar também. Tá tranquilo. Esse aqui nem precisa ter muita pressa, não, que a prova é só segunda. Isso, esse aqui não tem muita pressa. Eu vou fazer o de cálculo numérico agora em seguida, e esse aqui eu posso fazer depois mesmo. Beleza, então. Valeu, professor. Até mais. Falou, Marcos. Até mais. Com Deus. Deus.